Meu nome é Coquinho Santana e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva pela TV Relacionamento. E hoje nós temos como convidado uma pessoa muito ilustre e muito inteligente, muito competente. Dr. Leandro Miranda, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, um prazer estar aqui, um prazer a todos de casa também. Perfeito. Dr. Leandro, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história, por que você resolveu estudar Direito, tá? E para os internautas te conhecerem um pouquinho melhor. Bom, direito eu sempre quis estudar desde pequeno, eu tive uma vontade de estudar. O primeiro sonho sempre foi da criança ser jogador de futebol, né? Tá. Não deu certo. Então eu fui apaixonado por aquele filme Advogado do Diabo. Ah, que bacana. Que eu recomendo até para assistir. Tá. Apesar de não atuar na área criminal, mas aquilo me fez... O Al Pacino, né? Exatamente, ganhar amor pelo direito. Com o tempo eu me especializei em direito digital, direito de tecnologias, né? Em privacidade. Tenho 3 pós-graduações. Tenho mestrado em Direito Internacional, faço hoje doutorado e dou aula na Universidade Autônoma de Barcelona. Também sou professor aqui no Brasil, em algumas instituições de pós-graduação. Sou consultor do Congresso Nacional, tendo participado aí da criação de uma série de leis, desde já faz um bom tempo, e, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, eu participei da discussão desde 2010. Tá? Atuei como jurídico de um dos maiores bancos de dados do Brasil durante muitos anos. E hoje eu tenho um escritório especializado em direito digital, que foi escolhido por uma revista inglesa como o melhor escritório de direito digital da América Latina. E pelos 500 mais dos advogados do Brasil, foi escolhido o segundo melhor escritório de direito digital do Brasil. Perfeito. Muito bacana. Na hora que você está escolhendo a carreira, você tem... várias vertentes. Então, você tem penal, você tem vários trabalhistas e tudo mais. Por que você acabou indo para o direito digital? Quando eu comecei a faculdade, eu queria ser juiz, né? Eu tenho familiares que são ligados à magistratura. Tá. E só que eu sou apaixonado pela lide, né? Pela briga, por uma competição. Não, uma briga que eu digo não é uma briga desrespeitosa, certo, okay, mas pela competição. Tá. E só a advocacia me dá isso. Então a primeira coisa foi entender o que eu seria dentro do universo jurídico, né? Tem muita gente que faz concurso público para virar delegado, para virar juiz, para virar promotor, não, mas eu para mim, depois que eu ingressei na faculdade, eu entendi as carreiras, eu não tinha dúvida que eu queria ser advogado. Perfeito. Isso foi uma coisa fascinante. Durante meu estágio, eu procurei estudar, passar em todas as áreas, para verificar o que era direito tributário, direito criminal, legal, direito previdenciário, para entender... Você foi ver um pouco de cada? Eu fui ver um pouquinho de cada, trabalhei até na Defensoria Pública, atendendo a população carente, porque aí vem tudo... Como se fosse um voluntariado aí. Voluntariado, exatamente para entender o que eu tenho... Tudo bem, eu já tinha entendido que eu queria ser advogado, que esse era meu objeto, mas dentro da advocacia são tantas áreas, né? E aí eu comecei a advogar na área civil, para instituições financeiras, e eu comecei a verificar nos processos de instituições financeiras que me chamavam a atenção alguns processos que envolviam tecnologia. Tá. Aí eu comecei a aprofundar meu estudo. E aí os hackers e tudo mais. Aí eu comecei a aprofundar, fui trabalhar num dos maiores bancos de dados do Brasil. Lá eu foi uma escola prática do que é privacidade, de tudo que pode acontecer com tecnologia. Sim. Como é que chama? Os firewalls e proteções. Isso. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais, tanto que assim que a GDPR, a Lei Europeia de Proteção de Dados, entrou em vigor, eu fiz um curso na Europa para me tornar DPO, que é o Data Protection Officer. Ah, que bacana, que é isso? Fez uma qualificação, isso. Eu fiz uma qualificação na Europa para virar exatamente, e aí eu tive que estudar tanto o direito internacional da proteção de dados, quanto a segurança da informação. Ok. Eu me tornei um DPO europeu, podendo representar qualquer empresa na proteção de dados na Europa, além de ser advogado português também hoje. Certo, entendi. Então, eu acho que o caminho foi esse. Eu acho que eu percebi que na advocacia nós temos duas vertentes. O direito tradicional, que ele não morre,
E a evolução do direito tradicional, que nós chamamos de direito digital, que muitas pessoas não gostam de falar que existe um direito digital. Que na verdade é um direito civil melhorado, é o direito civil aplicado à tecnologia, o direito do trabalho aplicado à tecnologia, o direito penal aplicado à tecnologia. Sim, mas que é a evolução. Não, é uma evolução e eu brinco que para mim é um direito mesmo, direito digital, porque as bases do direito são diferentes. Os princípios que norteiam o direito são diferentes. Por exemplo, e a velocidade também. Exatamente. Imagina o seguinte, no direito tradicional civil, para você ter um contrato, você precisa ter a expressão da vontade. Certo. E no direito digital, que os contratos são feitos por robôs? Sim. Que muitas vezes, por mais que tenha uma programação, não há uma vontade direta de quem programou, né? Exatamente. Ele não sabe muitas vezes com a inteligência artificial qual contrato ele vai entabular, dependendo da circunstância. Exato. E, então você começa a ver que as bases próprias do direito começam a ser modificadas. E o crescimento do e-commerce e tudo mais? Não, isso aí mudou completamente o mercado e até o direito do consumidor com relação à esfera digital ele é diferente. Tá? O próprio Código de Defesa do Consumidor ele projetou o direito digital de uma maneira, vamos dizer assim, sem querer, né? Porque ele prevê que quando você não compra qualquer produto num local físico, numa loja, você tem direito de arrependimento em 7 dias. E se você compra na loja, você não tem esse direito. Por exemplo, quando eles preveram isso, lá em 1990, não tinha o direito digital do jeito que nós tínhamos hoje. Mas acabou se adequando. Por quê? Porque aí eles estavam prevendo o vendedor de porta em porta. Só que o vendedor de porta em porta hoje quase não existe mais, né? Ele foi trocado para o digital. É uma evolução do direito digital. Sim. Então acaba que o direito vai se adaptando às novas tecnologias e nós temos que criar leis e adaptando os conceitos para essa nova realidade que nós temos. Né? Doutor Leandro, na sua opinião, o consumidor, vamos imaginar o analógico normal, né? E esse digital. Esse digital, ele é mais pavio curto ou não? Eu acho que o que não só na área da defesa do consumidor, mas acho que em todas as áreas, o computador e o teclado dão um poder para a pessoa, né? A pessoa, muitas vezes, ela toma atitudes atrás de um computador, de uma máquina, que pessoalmente ela não tomaria. É verdade. Então aí nós vemos aí tantos ataques de bullying na internet, nós podemos citar, a quantidade de fake news que nós temos, ataques a autoridades e personalidades, independente se tem motivo ou se não tem razão. Exatamente. Né? Ofensas às pessoas e também o número de reclamações. Né? Ficou muito mais fácil você reclamar, agora falando do consumidor, você usar os portais aí, o Reclame Aqui, o consumidor.gov, ficou muito mais simples a reclamação, então agora as pessoas, essa palavra é uma palavra que está sendo muito usada, apesar de eu não gostar muito, que estão se sentindo mais empoderadas. Verdade. Tem que ter um limite também, esse empoderamento. Sim, por exemplo, muitas vezes, algumas reclamações, nós fizemos uma análise para algumas empresas, naquele site Reclame Aqui, o site ele só coloca a posição do consumidor e ele falta o balizador da empresa muitas vezes. Exatamente. Então muitas empresas deixaram de atuar no site e responder o site por conta disso. Exatamente porque eles pegam alguns consumidores que nem todo mundo é de boa fé, como deveria, né? A gente acredita que todo mundo deveria atuar de boa fé, mas tem muitas pessoas que acabam exagerando e não contando a realidade dos fatos e acabam criando situações que prejudicam as empresas. E as empresas, elas vendo que algumas plataformas não tratam igual, como por exemplo, Reclame Aqui, muitas empresas reclamaram para o escritório da plataforma, eles acabavam não respondendo mais as reclamações de lá. Apesar que nós nunca recomendamos fazer isso. É sempre bom nós tentarmos uma adequação com a plataforma e sempre deixar os consumidores com uma resposta, mesmo porque, por mais que seja insatisfeito, tem que lembrar que a internet ela deixa marcas, né? Sim, as pegadas digitais. As pegadas digitais, né? Na Espanha nós falamos das ruelas, né? Aqui seriam as impressões digitais das pessoas. E isso faz com que, às vezes, uma empresa injustamente fique maculada por uma coisa que não aconteceu, né? Então nós temos vários casos aí, por exemplo, teve um caso recente de uma clínica dentária no interior de São Paulo, que ela começou a sofrer uma série de ofensas por uma fake news, e precisou, o dono da clínica, ele precisou tomar medidas judiciais até contra as pessoas que compartilhavam essas informações. E ele teve êxito nas ações, ele ganhou as ações, exatamente porque não era verdade,
os fatos. Inclusive, quem compartilhou teve que pagar indenização para ele também. Interessante. Só que para isso, ele teve um prejuízo tremendo, porque a marca dele, o negócio dele ficou maculado. Sim. Com aquela marca, né? E aí, se você para pensar como consumidor, se você tem uma empresa que tem uma mácula e uma empresa que não tem, indubitavelmente você, mesmo sem saber se aquilo é verdade ou não, você vai optar pela que não tem. Porque na pior das hipóteses, você não vai ter problema. Você não fica na dúvida se tem. Então, isso é muito complicado. Esses rastros que a internet deixa, às vezes, prejudicam muitas pessoas, tanto físicas como jurídicas. Por isso que você vê que, por exemplo, o site do Reclame Aqui tem milhões de pesquisas diárias, sim, sim. Principalmente por causa do e-commerce. A pessoa vai, ou os sites aí de Mercado Livre, Mercado Pago, ele dá uma olhada na referência da pessoa que está vendendo primeiro. Sim. Isso é muito importante hoje, né? Nós temos que lembrar que a internet ela potencializou os negócios, facilitou a vida, mas também facilitou a fraude. Né? Então as pessoas têm que tomar cuidado aí. Nós estamos chegando no período de Black Friday agora, né? Exatamente. Muitos sites fakes que são criados aí para ludibriar o consumidor e não entregam a mercadoria, né? Recebem o dinheiro, o pagamento, mas não entregam a mercadoria. Então as pessoas têm que ficar muito atentas na confiabilidade. Eu mesmo, quando faço uma compra, eu sempre olho também no Reclame Aqui, eu olho em outros sites também, o consumidor.gov, que é do governo federal, que é um site ligado à Senacom, que ele é excelente, esse site. E eu acho que é um mecanismo que nós temos de proteção no meio digital. É verificar a idoneidade de quem está vendendo a mercadoria e o produto, né? A OLX já tem um problema que você não consegue fazer essa verificação, por exemplo, se a pessoa tem boa reputação ou não. Então hoje as fraudes estão migrando muito mais para plataformas mais abertas, como a OLX, do que o Mercado Livre, que tem a reputação. E aí o Mercado Livre ele atrelou a forma de pagamento lá pelaquela forma segura, para não fazer merchandising de ninguém, né? Exato. E aí ele garante que se você não receber a mercadoria, ele te devolve o dinheiro. Né? Então ele faz uma intermediação mesmo entre o fornecedor e o cliente. Né? E faz uma peneira boa. Faz né? uma peneira, e acaba fazendo uma peneira boa, ajudando as pessoas. Né? Exato, sem dúvida. Não, interessante. O que você viu assim de evolução aí da Lei Geral de Proteção de Dados aí, de quando você começou a trabalhar nela até agora? Olha, nós começamos a discutir a Lei Geral de Proteção de Dados em 2010. Lá em 2010, quando nós começamos a discutir, nós éramos muito primários ainda, nós estávamos aprendendo muito. Nós temos que lembrar que, por exemplo, a primeira lei europeia sobre proteção de dados veio na Alemanha em 1970. Nosso primo próximo aqui, Portugal, por exemplo, tem uma lei de 1991. Puxa vida. A Espanha, que é onde eu estudo, nós temos uma lei de 1992. A União Europeia ela criou a primeira diretiva, que é uma grande norma, vamos dizer assim, continental do espaço econômico europeu, em 1995. Então, quando nós falamos em 2016 que eles se reuniram e fizeram um novo regulamento para entrar em vigor em 2018, nós já estamos falando de países que têm uma experiência de proteção de dados, de proteção à pessoa e a consciência de segurança da informação que vem desde a década de 70. Né? O Brasil não tem essa consciência, o Brasil não tem essa preocupação. A experiência profissional tem mostrado que as empresas elas tratam os dados pessoais como se delas fossem, como propriedade. Nós encontramos no mercado muitas empresas, inclusive de capital aberto, na Bolsa de Valores, que capitalizaram o banco de dados dela como se fosse um ativo da empresa. Só que os dados não são dela, são dos titulares, ela tem a posse do dado. Né? E a maior dificuldade foi tentar mostrar para as pessoas que elas são as donas dos dados. As empresas elas podem ter a posse para usar para alguma coisa, claro, dentro da lei, mas elas nunca vão ser proprietárias do dado. O proprietário é sempre o titular dele. Então foi essa mudança de paradigma que inclusive é o nome do meu livro, né? A proteção de dados e o paradigma da privacidade. Porque do mesmo jeito que a privacidade vem mudando conforme os anos, a proteção de dados vem mudando. E o Brasil ainda é um país muito imaturo, até hoje. As empresas que estão buscando a adequação desde que foi criada a LGPD, que entrou em vigor em vacácio, né, em agosto de 2018, elas não estão fazendo isso porque elas estão com consciência. Elas estão fazendo isso para evitar multa. Não há uma consciência de proteção de dados no Brasil ainda forte. E isso é culpa da própria sociedade, do governo e das empresas. Exato. O maior exemplo que eu gosto de dar
é o cadastro positivo. Nós criamos o cadastro positivo e eu participei da discussão da lei, da criação dela, lá em 2011. E até o ano passado, até ter essa alteração legislativa que acabou de entrar em vigor, nós tivemos 4 milhões de pessoas inseridas no banco de dados. Por quê? Porque as pessoas não confiam nas empresas com os dados. As pessoas acham que as empresas vão fazer mal para ela. Por quê? Porque foi criada uma imagem que o empresário é mau, o empresário é ruim. E as pessoas não entendem que sem empresário não tem empresa, sem a empresa não tem emprego, sem emprego você não tem salário, sem salário não tem consumidor. Né? Concordo então, na verdade, é um ciclo que as pessoas não veem isso. E que os dados são tão importantes. Tinha que ser considerado virtuoso esse ciclo. Né? Exatamente. Então, no Brasil, infelizmente, ainda o empresariado é muito criminalizado. Né? E a gente precisa mudar isso. Isso é uma parte da mudança do paradigma. Ao mesmo tempo que os empresários eles precisam ter consciência que eles precisam proteger as informações que estão com eles. Eles precisam criar mecanismos de privacidade, de criação, de proteção de dados efetiva, desde a hora que o dado entra na empresa até a hora que ele para de ser utilizado. Né? A gente fala da privacidade by design, né? De você desenvolver os produtos da empresa já protegendo os dados. Então a lei ela vem trazer esses conceitos, que eu acho que vai pegar, não tem como não pegar, porque tem uma pressão internacional muito grande no Brasil, e isso vai fazer mudar uma consciência da sociedade brasileira. Nós estamos a um passo aí. A partir do ano que vem, por exemplo, uma das minhas apostas é o QR Code. Vocês vão ver que vocês vão parar de andar com dinheiro. Nós vamos começar a fazer os pagamentos através de QR Code direto. Certo. Então é uma tecnologia nova que vai chegar e vai mudar isso. E o que está acontecendo muda no Brasil o conceito, né, para todo mundo. Exatamente. Então, se você pegar o histórico que nós temos da década de 80 para cá, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar em aula e que eu dou para todo mundo. Imagina aquela lista amarela. Você lembra aquela lista amarela que tinha? Lembro. Essa lista amarela, o que ela tinha dentro dela? O telefone e o endereço e o nome de todo mundo. Isso. E alguém reclamava de privacidade? Não. E por que agora reclamam? Porque a tecnologia potencializou você usar esses dados e você criar perfis. Então veja, não é o dado que é o problema. O problema é como você utiliza ele. Naquela ocasião, porque a Paz Amarela, assim, a pessoa pagava para aparecer lá, normalmente empresa. Sim, mas a lista telefônica não. A lista normal, assinantes, essa daí todo mundo tinha telefone e aparecia lá. Sim. E aparecia gratuitamente. Exatamente. Só que, por exemplo, se você é um artista, se você, sei lá, uma figura pública que não quer aparecer, você pagava mensalmente para não aparecer. Então, assim, era a opção de não aparecer. Isso, né? exato. Então, o que nós tentamos fazer é exatamente isso. É mostrar que os dados, ele tem que ser dado a opção para as pessoas. Então, desde a hora que uma das bases legais hoje é o consentimento, a pessoa precisa autorizar estar nos bancos de dados, e a pessoa tem o direito de fiscalizar a utilização dos dados. Né? Então, é importante que em todo segmento a pessoa tenha a possibilidade de fiscalizar o que estão fazendo com os dados dela. Exato. E também ela dizer, não, eu não quero. Existem algumas hipóteses que a pessoa não vai poder, não, eu não quero, porque existem outras determinações legais que obrigam. Vou dar um exemplo para o senhor. Para você emitir uma nota fiscal, você precisa do CPF da pessoa. Certo. Por quê? Porque é uma lei que determina que você Sim. precisa fazer o cadastro. Então, para atender essa regulamentação, você vai, obrigatoriamente, você tem que ter o dado da pessoa. Então, para você cumprir uma obrigação legal. No caso de uma saúde, por exemplo, se você chega aqui no Brasil, Deus queira que não aconteça, mas com ebola, por exemplo. Ebola é uma doença infecto-contagiosa. A partir do momento que você pisou, foi constatado ebola, o que vai acontecer? O hospital ele vai ser obrigado a informar o governo para evitar que tenha uma epidemia. E o governo vai falar com todo mundo que teve contato com você nesse período. Para exatamente, verdade. Para exatamente não deixar que tenha uma epidemia, talvez até criar camadas de isolamento. E imunizar todo mundo. Imunizar todo mundo que for possível. Então, assim, são questões legais aí que você precisa atender, independente da vontade da pessoa. Tá? Então, assim, a lei, por exemplo, que eu acho importante dizer para as pessoas e para os internautas, é que a lei ela traz hipóteses na qual você tem o poder de controlar os seus dados e dizer, não, eu não quero, ou eu quero, como, por exemplo, para marketing, mas existem 9 hipóteses na lei em que as empresas ou as pessoas físicas, porque essa lei ela também se aplica à pessoa física, tá? Que tiver o seu dado, né? Você tem 9 hipóteses que a pessoa vai poder trabalhar seus dados mesmo sem sua autorização, mas você tem o poder de fiscalizar. E se a pessoa fizer alguma coisa errada, você vai ter o poder de denunciar, tanto para a Agência Nacional de Proteção de Dados, como para o Ministério Público, como se for uma relação de consumo para os órgãos de proteção do consumidor,
E pode entrar com uma ação judicial também individual contra as empresas que estiverem fazendo mau uso de seus dados. Perfeito. Na sua percepção, a lei entra esse ano ou ano que vem? A lei tá prevista entrar em vigor em agosto de 2020. Ok. Tá? Existe um projeto de lei que entrou agora, semana passada no Congresso, semana retrasada no Congresso, que está tentando prorrogar essa lei para 2022. Tá? Mas eu não acredito que efetivamente que esse projeto tenha força, mesmo porque os argumentos dele são muito frágeis. Né? O argumento dele é porque, como não há uma agência reguladora ainda, tá? Ainda há tempo de se criar, o governo está cobrando o governo federal para fazer isso logo, e essa agência reguladora vai ter que emitir uma série de regulamentos, as empresas não vão conseguir se adequar. Né? Então, em contrapartida, por exemplo, no mês de agosto agora desse ano, quem quiser procurar na internet coloca lá, Comissão de Defesa do Consumidor, foi discutido na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, eu estava presente, eu fui um dos palestrantes na época, que alguns deputados queriam antecipar a lei para fevereiro. Por quê? Porque o primeiro prazo de vigência da lei era fevereiro de 2020. Aí ele foi prorrogado para agosto. Quando agora o Bolsonaro fez algumas alterações na lei, ele tentou jogar a prorrogação dessa lei para dezembro. Entendi. E essa prorrogação não foi aprovada pelo Congresso. Então nós temos aí uma situação que nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor, por exemplo, falando que queria antecipar a lei, mas nós fizemos um trabalho de convencimento para eles, para explicar que não seria possível antecipar a lei, que nós precisávamos respeitar o prazo, que as empresas estão se adequando, né? Que não seria o caso de antecipar a lei. Nós temos o histórico do Bolsonaro tentando, com todo o apoio que ele tem no Congresso e toda a sua base governista, tentando prorrogar a lei e não conseguindo prorrogar a lei. E agora vem um deputado, sem um acordo formal, tentar prorrogar essa lei. Então, por isso que eu não acredito que não vá passar isso. Mas o que é importante dizer para as empresas é que elas têm que buscar se adequar o quanto antes, porque o prazo urge, e que nós temos trabalhado lá no Congresso para que a agência reguladora, quando ela entrar em vigor e cada regulamento que ela solte, que esse regulamento tenha um prazo pelo menos de um ano aí para as empresas se adequarem. Então, por mais que a lei entre em vigor em agosto de 2020, setorialmente, conforme os regulamentos forem saindo, é uma sugestão nossa lá no Congresso, está sendo falado bastante isso lá, esses novos regulamentos têm um prazo de adequação para as empresas. Então, com isso, não teria nenhum prejuízo para as empresas e elas teriam tempo hábil de se adequar, tanto para a lei. Mas é muito importante essa lei entrar em vigor logo no Brasil por 3 razões. A primeira nós precisamos garantir os direitos dos cidadãos. Exato. Tá? Hoje há uma utilização abusiva dos dados pessoais, inegavelmente. O segundo aspecto é que precisa trazer segurança jurídica para as empresas. As empresas saberem o que podem e o que não podem fazer. Né? E elas poderem ali trabalhar sem o risco de ações judiciais, aí, exato, sem uma série de coisas, que isso vai favorecer, inclusive pelo terceiro aspecto, dentro do segundo aspecto ainda, na verdade, que é o investimento internacional. Que nós tendo segurança jurídica, muitas multinacionais vão vir aqui para o Brasil e impor dinheiro aqui para trabalhar na economia de dados. Compliance, né? Com compliance. E nós vamos entrar em compliance com o mundo. Só para você ter uma ideia, se nós não tivermos uma lei que funcione, em tese, a Europa poderia proibir que as empresas brasileiras vendessem produtos e serviços para o mercado europeu. E aí seria um grande problema para o mercado brasileiro. Então, para você ter uma ideia da importância da lei, a Califórnia vai entrar em vigor uma lei em janeiro de 2020. E os Estados Unidos, que não é um país de criar leis federais, está discutindo uma lei federal de proteção de dados. Certo. Que é o país mais liberal do mundo. Exato. Então, para vocês verem qual é a importância da proteção de dados hoje para a economia e para as pessoas. Perfeito. Então, Leandro, nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você venha outras vezes para falar dos seus livros, para falar novamente da lei e os desdobramentos, tá? Você quer deixar um telefone do seu escritório, o site? Fica à vontade. Claro, quem quiser acompanhar nosso trabalho, vamos procurar no LinkedIn, Leandro Alvarenga Miranda, tá? Também tem o Facebook. Eu sou colunista do Olhar Digital, é um programa que fala de tecnologia também. Toda quinta-feira à noite, ao vivo, nós falamos sobre
sobre direito digital, propriamente Que dito, bacana, novidades. certo. Podem mandar suas perguntas para lá que nós respondemos. E o nosso escritório é uma banca especializada, como eu falei, em direito digital, tecnologias. Nós trabalhamos para muitas startups e muitas empresas nessa área. E se vocês quiserem conhecer, o nosso site é www.cotes.adv.br. Estou à disposição para quem precisar de alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos de casa. Okay. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Dr. Leandro Miranda, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.